Lucas capítulo 10. Depois dessas coisas, o Senhor também nomeou outros 70 e os enviou de 2 em 2 diante de si, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio, como cordeiros ao meio de lobos. Não carregando bolsa, nem alforje, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja a esta casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós, e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas e dizei: até a muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos para vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as poderosas obras que em vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinzas. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus alegrou-se no espírito e disse: eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos bebês. Sim, Pai, porque assim pareceu bom à tua vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular: abençoados são os olhos que veem as coisas que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes e não as viram, e ouvir as coisas que ouvis e não as ouviram. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? E ele, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões,
os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tudo do mesmo modo. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Capítulo 11. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. E ele disse-lhes: Qual de vós terá um amigo que for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele? E ele de dentro lhe responder e disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, e eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que ele não se levante para vos dar por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem? E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá.
Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas, sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, ele diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a achava varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a sua voz, lhe disse: abençoado é o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Mas ele disse: antes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E aglomerando-se as multidões, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um maior que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que um maior do que Jonas está aqui. Nenhum homem, tendo acendido uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que os que entrarem possam ver a luz. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja as trevas. Se, pois, todo o teu corpo for cheio de luz, não tendo parte nas trevas, todo ele será cheio de luz, como quando a candeia te ilumina com a sua luz. E enquanto ele falava, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu, admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Mas antes, dai esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã, a aruda e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estas deveríeis ter feito sem deixar as outras por fazer. Ai de vós, fariseus, pois amais os assentos mais altos nas sinagogas e as saudações nos mercados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não o sabem. Então, respondendo um dos juristas, disse-lhe: Mestre, quando dizeis isto, tu também nos afrontas? E ele disse-lhe:
Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós nem ainda com um dos vossos dedos tocai nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Assim testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: eu vos enviarei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo possa ser requerido desta geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Em verdade, eu vos digo que isso será cobrado desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E dizendo-lhes essas coisas, começaram os escribas e os fariseus a induzi-lo com veemência e a provocá-lo para que falasse acerca de muitas coisas, e espreitando e procurando captar algo da sua boca para poder acusá-lo. Capítulo 12. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras, e ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo o que em trevas falaste será ouvido na luz, e o que nos quartos tiverdes falados nos ouvidos será proclamado dos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque mais valeis do que muitos pardais. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante do homem, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como ou o que respondereis, ou o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: A terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele disse: Eu farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E ele disse aos seus discípulos:
Por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida mais é do que comida, e o corpo é mais do que um vestuário. Considerai os corvos que não semeiam, nem colhem, nem têm despensas, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves. E qual de vós poderá, com seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andeis cuidadosos com o restante? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, e eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, porque todas as coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Mas antes buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Provei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega ladrão e nem a traça corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o Senhor retorne das bodas, para que, quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade, eu vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombassem a sua casa. Por isso estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Então Pedro lhe disse: Senhor, dize-nos esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que seu senhor fará governante sobre os servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação de vida? Abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre tudo o que ele tem. Mas, e se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor atrasa em sua vinda, e começa a espancar os servos e servas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, e em uma hora que ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, e irá designar-lhe uma porção com os incrédulos. E o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não sabia e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Porque a quem quer que muito for dado, muito lhe será requerido dele. E para o homem que muito for confiado, muito mais se exigirá dele. Eu vim para lançar fogo na terra, e o que eu quero, se esse já está aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido até que venha se cumprir-se. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo, não, mas antes divisão.
porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E ele também dizia à multidão: quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, como não discernis este tempo? Sim, e por que vós mesmos não julgam o que é certo? Porque quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para pôr em ordem o assunto com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Eu te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil.